Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 18. Oferecimento e Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. KDS Engenharia, veja seu futuro imóvel através dos nossos olhos. Empório da Cozinha, Eletros Gourmet. Up Ambientes, móveis únicos e personalizados. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, aí na sua televisão. E você, quer investir com segurança e rentabilidade? Invista na Uniprime. Com as opções de aplicações da Uniprime, você investe, poupa e realiza. Aproveite a alta da Selic e aumente seu rendimento. Seu dinheiro vale mais na Uniprime. Fale com nossos gerentes e invista no seu futuro. Uniprime é diferente, a cooperativa é feita para crescer. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. No programa de hoje, confesso a você, estamos realizando um sonho. Primeiro porque o nosso entrevistado ele dispensa apresentações. Um dos caras mais queridos que o nosso estado possui na comunicação, uma pessoa íntegra que fez o seu nome através do seu trabalho, da empatia com as pessoas e é, sem dúvida alguma, um grande marco no jornalismo do sul do Brasil e também do nosso país. O nosso entrevistado de hoje é Mário Mota. Tudo bem, querido? Meu querido Léo, depois dessa eu vou embora, porque eu já estou emocionado. Muito obrigado, meu amigo. A nossa amizade talvez coloque-se acima de tudo que você disse, mas eu respeito muito a sua opinião, independente da nossa amizade. Mário, muito obrigado, o Bom Vivan está fazendo 19 anos esse ano de 2022 e a gente tem uma história de enaltecer as coisas boas da vida, de trazer grandes personalidades para sentar no sofá e para abrir o seu coração, para a gente conhecer um pouquinho mais, porque cada um tem uma história de vida e o nosso objetivo é sempre enaltecer aquilo que há de mais marcante na vida de cada um. E esse desejo que eu tinha realmente de te ter aqui, pelo seu ensinamento, pelo seu olhar, pela sua integridade, era muito grande. A gente sempre houve um respeito de saber que o momento ele iria acontecer. Está acontecendo agora, nesse ano de 2022. Que bom te ter aqui, estou muito feliz. E talvez eu vá te fazer algumas perguntas que algumas pessoas já ouviram, que você já contou, mas eu acho que é sempre muito importante a gente valorizar a história de cada um, né? Eu queria começar valorizando a tua história, meu amigo. Aliás, começamos de alguma forma muito próximos. Eu com teu pai, Rômulo, não só no meio de comunicação, mas depois do magistério na Unisul, ele ministrava aulas de rádio e volta e meia me ligava, disse, Mário, dá para dar um pulinho, conversar com a garotada? Gravávamos alguns programas com os meninos, estimulando pessoas que hoje estão no meio de comunicação, que é tão importante como é o rádio. E no teu caso, começamos de alguma forma, você junto comigo na CBN, e eu sei que isso também te guarda, você guarda com muito carinho essa passagem. Essa implantação da CBN em Florianópolis, exato, que eu tive a oportunidade de estar junto com vocês, foi um grande aprendizado profissionalmente. 1996 para 97. Que incrível. Você era bem pequenininho. Mário, você tem a oportunidade de conhecer a vida através de algo que as pessoas olham sempre pelo entretenimento, que é o circo. O circo, você vem de uma escola, da família, que é algo tão diferente, é tão único. Aquilo que acontece na vida do circo é algo diferente de qualquer outro tipo de vida e de filosofia, né? Eu digo sempre ter sido um privilégio, ter nascido sob a lona de um circo, que era dos meus pais, um segundo privilégio. Meus pais tinham uma dupla caipira em São Paulo, quando eu nasci, na década de 40 para 50 do século, eu ia dizer do século, mas é do milênio passado, 1950, 51, 52. Eles tinham um programa na Rádio Bandeirantes, com o velho João Saad, pai, com quem tinha uma relação de amizade e de carinho muito forte. Chamava-se Na Serra da Mantiqueira, um programa que durou, se não me engano, 16, 17 anos no ar.
Era um programa de auditório, um programa sertanejo, onde desfilavam os principais baluartes, a base do chamado sertanejo raiz do Brasil, passou por lá. Tunico e Tinoco, Zico e Zeca, Liu e Léo, Zilo e Zalo, Cascatinha e Ana, Tião Carreiro e Pardinho, os Maracanãs, Bolinha, Sidoca e Sueli, e vai por aí afora. Os avós do Sandy Júnior, por exemplo, Zé do Rancho e Mariazinha. Então, perceba que quando eu nasci e os pais já tinham comprado um circo-teatro, armava esse circo na periferia de São Paulo, tanto para apresentar os seus espetáculos, como para ter uma casa de espetáculos para onde levar esses colegas de rádio, que fizeram, sem dúvida, a raiz do sertanejo brasileiro. Quando eu nasci relativamente doente, com uma série de pequenas doenças. Naquela época, a criança tinha croup, coqueluche, sarampo, rubéola, varicela, espinhela caída. E eu cheguei a ter uma doença chamada mal de simioto. Simioto vem de símio, macaco, que nada mais era do que raquitismo crônico por falta de alimentação. Minha mãe não tinha leite, eu mamava, ficava quietinho, talvez por fraqueza, inclusive, ou porque já era relativamente conformado, achavam que eu tinha me alimentado e, na verdade, não tinha. Quando perceberam, eu já estava virando um macaquinho, por isso que eles chamavam de mal de simioto. E o médico aconselhou que o pai pegasse o circo e fosse para o interior de São Paulo, porque São Paulo, capital, a exemplo de Curitiba, a gente não se dá conta, mas as duas ficam num platô. Curitiba desce a serra, vai a Paranaguá. São Paulo desce a serra, vai a Santos. Então São Paulo também é no alto. Naquela época havia a famosa garoa paulista. 5 horas da tarde baixava uma neblina densa em São Paulo. Demônios da Garoa vem dessa época, para você ter uma ideia por que o nome. E eu não ia me adaptar com aquele clima úmido. Papai pediu demissão para o velho João Saad, entregou o programa para um tio, irmão da mãe, que era animador sertanejo, chamado Comendador Biguá, e nós fomos para o interior. E eu vivi essa vida que você enalteceu antes, até os meus 14 anos aproximadamente, mudando de cidade em cidade pelo interior de São Paulo, exclusivamente pelo interior de São Paulo. São Paulo devia ter uns 600 municípios na época, nós devemos ter passado um pouco mais de 250 cidades, algumas delas 2, 3 vezes. E por incrível que pareça, embora eu fosse pequenininho, eu guardo muitas dessas cidades, das pessoas com quem nós convivemos, dos episódios em si, com muito carinho no coração e na memória. Mário, as pessoas te conhecem através da comunicação. Você é um exímio comunicador, apresentador, um jornalista, mas você tem uma formação que pouca gente conhece. Eu sou formado com licenciatura e bacharelado em educação física. E isso aconteceu porque o desejo da minha querida e saudosa mãezinha, que está sepultada aqui em Florianópolis, papai é sepultado em Lages, quer dizer, eu não nasci nesse estado, mas tenho cidadania em algumas cidades do próprio estado e deixei 2 sementes que me deram a vida, sepultados aqui. Mas eu digo o seguinte, a minha querida mãezinha e o meu papai diziam sempre para que eu estudasse, para que eu evoluísse, e a mamãe queria que eu fizesse medicina. Não tinha na época, em Tupã, onde o pai vendeu o circo, porque já é a sequência daquela história do circo, eu estudei viajando, quer dizer, 14, 15, 16 transferências por ano, até a 8ª série do ginásio. Até que chegou um ponto que meus pais perceberam que era um sacrifício, era quase impossível, não havia internet, não havia comunicação. Para você ligar para São Paulo, você tinha que marcar na telefônica para quarta-feira, às 8 horas da noite. Aí você põe o terno, aquela história de, pô, está bonito hoje, vai ligar para São Paulo, é verdadeira. Você se vestia adequadamente para ir à telefônica. Então não tinha como estudar, correspondência era muito difícil. O circo mudava de cidade e você já não sabia onde estava. Então eu não tinha alternativa. Parei em Tupã, fiz o científico, o 2º grau, e foi por isso que os meus pais venderam o circo, foi o 2º grande sacrifício da vida. O primeiro tinha sido pedir demissão da Bandeirantes com um programa nacional, numa época em que não havia televisão no Brasil, as emissoras de rádio eram os canais grandes de comunicação.
Fixamos residência em Tupã, o pai voltou a fazer um programa na rádio local como hobby, comprou um pequeno hotel e eu comecei a ir com o pai. Quando eu percebi, eu estava trabalhando em rádio. Então, eu comecei a minha vida praticamente no rádio, nas comunicações, depois do palco do circo. Que, curiosamente, o pai, quando chegava na cidade e tinha uma emissora de rádio com o circo, ele comprava meia hora da programação e fazia um programa na rádio durante o tempo em que o circo estava na cidade. Chamava-se A Hora do Circo, ou o Circo no Rádio. Levava os atores, atrizes, inventava um pequeno trailer da peça que nós levaríamos à noite, fazia uma espécie de radionovela ali, contando o que seria apresentado, levava os cantores, cantoras, porque havia um show musical na segunda parte do espetáculo, sorteava ingressos. Então, a minha vida de infância e pré-adolescência no circo foi mesclada com o interior das pequenas emissoras de São Paulo. Eu tinha as emissoras de rádio na minha mão, eu brincava, entre aspas, de locutor, de técnico de som na mesa, de preparar o repertório das músicas na discoteca, discotecário que a gente chamava, e brincava de fazer rádio também paralelo ao circo. Por isso, quando eu comecei a trabalhar em rádio, embora o sonho da mãe fosse que eu fizesse medicina, não havia faculdades próximas, só Curitiba, 900 quilômetros de Tupã. Procurei na cidade qual o curso que mais se aproximasse, estava surgindo educação física e eu fui convocado para o tiro de guerra, para o Exército. Eu perderia aquele ano para servir o Exército e não teria como estudar, se eu não ficasse na cidade. E aí acabei fazendo educação física, me apaixonei pelo aspecto pedagógico da disciplina, numa época em que os melhores professores eram considerados aqueles que ganhavam os campeonatos colegiais, ou seja, os técnicos desportivos, mas eu entendia que a minha função como professor era de responsabilidade com os 40 aluninhos, gordinho, magrinho, o pica-pau, o perna de pau, não só os melhores para ganhar o campeonato, eu tinha intenção e interesse em trabalhar com todos eles. E isso me deu, na época, uma certa projeção, inclusive, e foi o que me trouxe para Santa Catarina. Quando eu menos esperava, eu estava em Lages como o primeiro formado em educação física que chegou em Lages e um dos primeiros formados em educação física que chegou em Santa Catarina, 1974. Eu me especializei em 6 modalidades esportivas, basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. E na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz pós-graduação em especialização, porque até então não havia no Brasil especialistas, mestres e doutores na disciplina para poder dar cursos. E eu vim fazer em 88 aqui na UDESC a primeira especialização como lato sensu, e foi Fisiologia da Educação Física Infantil. Eu não posso reclamar, não tenho esse direito profissionalmente de nenhuma das 2 áreas em que eu sempre atuei na vida. Na educação, o que me trouxe para Florianópolis foi um convite para assumir a área pedagógica da educação física das escolas do estado de Santa Catarina. Eu havia feito um concurso em 1980, eu e minha mulher, passamos os 2 e nos efetivamos como professores da rede pública estadual. Então eu vim para Floripa não para trabalhar com rádio e TV, embora já trabalhasse em Lages com a TV Planalto, que foi instalada exatamente em paralelo com essa casa onde nos encontramos, que é a Rede Barriga Verde, a TV Barriga Verde de Florianópolis. Então, eu não posso reclamar, como eu te disse. Eu cheguei na área da educação física a coordenar o Estado por 8, 9 anos como diretor da área pedagógica das escolas. Eu fui o primeiro presidente da APEF, Associação dos Professores de Educação Física de Santa Catarina, cujo sucedâneo é o Conselho Regional, o CREF3. Então, amigo, pouca gente talvez saiba, até porque a televisão e a comunicação acabam me encobrindo. É muito fácil identificar. O Mário Mota, do Jornal do Almoço, da RBS, posteriormente da NSC ou da CBN Diário, é fácil identificar assim. Mas essa cortina impediu, de algum modo, que as pessoas percebessem que havia um professor também atuante durante 37 anos e meio no Estado. Eu me aposentei como efetivo em Santa Catarina. Hoje no Bom Vivan temos uma aula de comunicação e quem faz jornalismo, né, hoje a gente só toca a bola
E ele faz o gol. Mário Mota, nosso entrevistado de hoje. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento dessa loja incrível chamada Harmonize, no centro de Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, que compõe as peças do nosso programa aqui no estúdio da TVBV e também da Ox. Viver com segurança é sempre muito especial, por isso eu quero que você conheça a Ox. Oxigênio, um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxi. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. É o mês de aniversário Avan. A festa de ofertas já começou. Vem aproveitar. Neste fim de semana, panela de pressão Vancouver Tramontina 6 litros de R$ 299,90 por só 10 vezes de R$ 19,99. R$ 100 de desconto. Garrafa térmica inox Invicta 1,8 litros de R$ 99,90 por R$ 59,99. Só R$ 59,99 em uma garrafa de inox. Aproveite! Lembrar você, comprar na Van não faz mal. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento: Oxi Seguradora, essencial é estar seguro. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Cris Metal, feita para transformar. Onilux, transformando espaços em ambientes. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Todos os dias temos uma nova oportunidade para cuidar de pessoas e sonhos. E cuidar é uma palavra importante, pois é ela quem nos transforma diariamente. Aliás, somos feitos para transformar. Somos uma empresa que se preocupa além da geração de bens e serviços. Somos uma organização que está atenta aos estilos, às tecnologias e às mudanças no mundo. Estamos próximos de nossos clientes. Afinal, esse é o nosso compromisso com as pessoas. Cris Metal, Esquadrias e Vidros. Muito bem, estamos de volta hoje com o nosso Bom Vivan, recebendo Mário Mota, um dos maiores comunicadores do Brasil. E eu quero aproveitar, já que você realmente tem o dom de ter uma boa memória, pessoas que eu conheço que têm boas memórias, você, Miguel Livramento, pessoas que realmente... Encontrei com o Miguelzinho ontem, viu? Tá bem? Tá bem. Agora tá feliz, voltou a trabalhar com futebol, então você já viu, né? Tá feliz com o seu Avaí, com o nosso Avaí. Sim. Mário, dessas passagens todas, você foi uma das pessoas que noticiou grandes impactos na vida das pessoas, as melhores e as piores notícias. Se a gente pudesse eleger, assim, um grande momento que você dividiu com um catarinense e um momento de dor que foi também apresentado por você. Um grande momento, eu talvez pudesse tomar como referência momentos que foram importantes, por exemplo, para a minha vida. Vou pedir licença para isso. E eu acompanhei, por exemplo, a implementação de uma grande rede de TV, e eu fico feliz de poder dizer aqui na própria Band, que é a RBS. Eu comecei na RBS em 86, ela havia sido implementada em Santa Catarina em 79, e eu tive o privilégio, praticamente, depois daqui e de Joinville, com a RBS entrando também em Blumenau, de acompanhar a implementação das outras emissoras da RBS. E participava sempre do evento de mudança de programação. Aconteceu em Criciúma, aconteceu em Chapecó, aconteceu em Joaçaba, e certamente foram momentos muito importantes, porque a região passava a integrar uma rede estadual, coisa que a própria Barriga Verde já tinha com o Joaçaba, que posteriormente passou a ser uma emissora da RBS. Mas do ponto de vista de conquistas, eu quero lembrar que eu desci várias vezes a Serra do Rio do Rastro, quando era terra, pedrisco, quando não tinha guardrail naquelas curvas, em que você não conseguia cruzar um caminhão e um carro pequeno, e o carro pequeno era sempre em desvantagem, porque tinha que parar, olhar. Me lembro aqueles animais que passam a pata no chão assim, como é que você vai dividir com um caminhão? Você tinha que dar ré no carro pequeno até encontrar um lugar onde você pudesse afastar para passar o caminhão. 2 carros pequenos até, tudo bem.
Subi várias vezes pela 282, ainda terra de Lages, subindo em direção a Lages ou voltando. Quando eu cheguei em Santa Catarina em 74, subindo a 470 em direção a Joaçaba, que é para onde nos encaminharam, quando cheguei no Patúcio ou Cancian, mudou de nome, que era 116, dali em diante até Chapecó ainda não era asfalto. Então, por isso que eu digo, torna-se difícil eu dizer que a entrega da Serra do Rio do Rastro, repavimentada, primeiro em asfalto e depois tiveram que concretar grande parte da serra. A própria 282, quando o Exército em Lages, o Batalhão Ferroviário, que depois virou rodoviário, construiu grande parte daquelas obras de arte na Quebra-Dente, a entrega dessas rodovias para o Estado, sem dúvida, outras maravilhosas comemorações que aconteceram depois de grandes tragédias, como foi o caso da enchente de 83, de 84, o início da Oktoberfest em Blumenau, por esse motivo. Em Tubarão, 74, a enchente que assolou aquela cidade, quase arrasou. E em 76, Tubarão receberam os Jogos Abertos de Santa Catarina, numa edição que eu tive o privilégio de coordenar o voleibol, 76. Eu me lembro que não havia quadra suficiente para fazer as partidas eliminatórias. Então, a Comissão Central Organizadora, o prefeito, se não me engano, era Irmoto Forschut. Nós tivemos que pedir, eu contribuía já nessa área da educação física e do esporte, nós tivemos que solicitar a Souza Cruz o empréstimo de pavilhões onde eles guardavam fumo. 2 pavilhões daquele, o fumo foi retirado, sobrou um piso de cimento queimado, pintamos quadras de voleibol ali e fizemos as eliminatórias naqueles 2 pavilhões para depois levar à final. Não tinha um barracão suficiente para caber uma quadra de handebol, à exceção de uma oficina da Ford na cabeceira da ponte. Tiraram a oficina de dentro durante os 20 dias, levaram para um outro barracão lá próximo, na saída para Gravatal, e instalamos uma quadra de handebol ali, com a cedência. Então, eu vivenciei algumas situações, e aquilo foi fundamental para que Tubarão se reerguesse, inclusive, depois da enchente de 74. Posso Posso me meter um pouquinho na sua memória, porque eu acho que a sua memória, a vitória do Guga, o personagem Guga, o surgimento, a conquista e aí, consequentemente, o mito que foi criado em cima dele. Porque você teve a oportunidade de, além de narrar os jogos pelo rádio, né, que foi uma coisa muito interessante, pioneiro, diferente, você teve a oportunidade de apresentar o Guga para os catarinenses. Porque até a vitória do Guga, o Guga ainda era um atleta ligeiramente desconhecido. Era um jovem cabeludo e desconhecido. Mas eu tenho uma relação com a família Kirten que pouca gente talvez saiba. O Guga só tinha 10 anos de idade quando eu entrei na RBS em 86. 2 anos depois, tenho a impressão que foi em 88, eu coordenava o esporte da RBS. Paralelo à apresentação do Jornal do Almoço, internamente, eu coordenava o esporte, que estava começando a engatinhar com a construção de uma equipe esportiva. Nós tiramos o Carlos Eduardo Lino aqui da Band e levamos para lá como um grande repórter. Hoje é um dos grandes comentaristas brasileiros da Sport TV. Mais tarde casou-se com a Marcinha Manfro, que era apresentadora do Jornal do Almoço comigo. Mas aí o que é que aconteceu? Um dia eu desço no restaurante da empresa, estava se aproximando o Dia das Mães, e eu perguntei para o grupo, falei, alguém aqui conhece alguma mamãe que incentive os filhos à prática do esporte? Do ponto de vista educativo, mais do ponto de vista de formação de caráter e tal. Um dos amigos disse, a minha prima, ele era primo da dona Alice. Minha prima. Ela perdeu o marido há pouco tempo, apitando uma partida de tênis lá no LIC, e ele incentivava muito os 2 filhos. Eles têm 3, o menorzinho está na cadeira de rodas, é o Guilherme, mas os outros 2 são muito bons no tênis. O Rafael, 14 anos aproximadamente, é um dos melhores da região sul. O pequeno, de 10 anos, não sabe se vai ser futebol de salão ou tênis, porque é bom, espetacular nas duas. É verdade. E aí eu disse, poxa, mas e a dona Alice continua incentivando a prática do esporte? Sim, combina com ela, quem sabe eu vou lá fazer uma matéria sobre a mãe que incentiva os filhos à prática de esporte, mas sem qualquer...
Muito bem, fui. Foi uma matéria que está no YouTube hoje. Se você quiser, é só entrar, escrever Guga, Mário Mota, Dia das Mães. Provavelmente você vai encontrar essa matéria no YouTube arquivada por alguém. Eu fiz uma matéria bem boladinha, com eles indo às quadras da Astel, jogando tênis, voltando com as mochilinhas, entrando em casa, tomando café com a mãe, com o Guilherme e tal, os dois. A mesma sala onde nós fizemos a matéria, muitos anos mais tarde, foi usada pelo Luciano Huck, ainda no Caldeirão, naquela porta em que a celebridade volta no tempo, pois foi justamente aquela sala onde nós estávamos sentados fazendo a matéria que foi reconstruída, que era a casa dos Kirten. E eu me lembro, quando eu terminei de fazer a matéria, era Dia das Mães, incentivo à prática de esportes. No quarto dos meninos já tinha algumas medalhas, campeonato colegial e tudo mais, e eu peguei, tinha umas bolinhas de tênis em cima, assim, eu peguei uma daquelas bolinhas ainda já bem gasta, né? Sem aquele veludo amarelinho. Eu falei, agora tem o seguinte, eu não vou embora daqui sem que vocês me deem um autógrafo, os dois. Então pegaram uma caneta Bic, o Rafael escreveu Rafael, assim, sobrou do outro lado, Gustavo, ele escreveu com muita dificuldade. Aí eu peguei a bolinha e disse para eles, eu vou guardar essa bolinha, porque vai que um de vocês dois chega número 1 do mundo um dia. Olha só. E eu tenho essa bolinha. Só me falta pegar o atestado de autenticidade do Guga para mandar para um leilão na Inglaterra. Com certeza foi o primeiro autógrafo que Foi o Guga o deu na primeiro vida. autógrafo que o Guga... E a história de transmitir os jogos pelo rádio, curiosamente, a Manchete, que era da Rede Barriga Verde na época, é quem detinha os direitos de transmissão. Rui Viotti, grande narrador, dos jogos não havia, era um esporte muito elitista, então as próprias emissoras de TV não tinham lá muito interesse em colocar no ar uma partida de 3, 4 horas às vezes, entre dois tenistas desconhecidos, né? Mas a Manchete tinha, e o público da Manchete era um público para tênis na época. E eu me lembro que tinha um monitor no estúdio da CBN, e era no mesmo horário em que eu estava no ar. E eu comecei a explicar para as pessoas, olha, o Guga está jogando, entrou agora, conseguiu passar no qualifying, entrou, está nas oitavas de final, está ganhando do Marat Safin, sei lá quem era. E eu comecei a explicar como é que era o jogo de tênis. Eu também não tinha lá uma vivência muito grande, embora tivesse muito mais facilidade pela área da educação física. Quando eu percebi, eu estava vibrando com o Guga e esquecia a programação. E antes de virem brigar comigo, eles começaram a me incentivar. Eu disse, Mário, toca aí com o Guga porque está dando audiência, as pessoas estão ligando. E era muito difícil você ter acesso a esse material. Conclusão, olha, o Guga foi para as quartas de final, foi para a semifinal, vai para a final, vamos transmitir inteirinho agora. Então tá. Convidei o Diniz, que você conhece bem, mora na Praia do Sonho, nosso querido amigo, era um dos integrantes da Federação Catarinense. Diniz senta do meu lado como comentarista, porque você entende bem de tênis. E aí, meu amigo, alguém diz assim, mas você não tinha medo de narrar e de acharem feio? Eu perguntei só assim, comparar com o quê? Não tinha, não havia alguém que já tivesse narrado tênis em rádio. E fui perceber só o que a gente tinha feito uns 6 meses depois que o Guga ganhou a primeira em Roland Garros, quando a ACIC, a Associação Catarinense para a Integração dos Cegos, resolveu prestar uma homenagem a ele e convidou a Dona Alice, porque o Guga estava em torneios pelo mundo. Convidou a Dona Alice para ir numa festa junina e me convidaram também. E eu fui, achando que era para prestigiar, né? Cheguei lá, eles entregaram uma placa para a Dona Alice, o Guga foi maravilhoso e tal, e a gente queria chamar o Mário aqui e me deram uma placa, mais ou menos escrita assim, por seus olhos, por sua capacidade de comunicação, por suas emoções, os cegos puderam ver, entre aspas, a vitória do Guga em Roland Garros, coisa que a televisão não permitia, porque a narração do tênis na TV era exclusivamente muda. Gustavo Kirten no saque. Tum. 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 40-15. Você não sabia o que tinha acontecido, né? E no rádio, não. No rádio a gente narrava como se estivesse narrando futebol, quer dizer, e daí? Mário Mota, nosso entrevistado de hoje, grandes histórias. Se você não viu, dê entrevista desde o início, olha, acompanhe nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook como no YouTube do nosso Bom Ivan, essa entrevista histórica com Sir
Mário Mota. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Costelaria Ponta da Agulha. São vários endereços. SC 401, Rio Tavares, centro de Florianópolis, agora também em Balneário Camboriú. E claro, da Claro e do Imperatriz. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Quando a escuridão parece ter dominado tudo, a luz encontra seu caminho. Fuja de conexões estranhas. Corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Assine Claro Net Virtua 350 mega, mais Netflix por R$ 99,99 por mês. Com a Claro, a casa brilha até no mundo invertido. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento. Grupo Energiluz. Nossa energia é você. Imperatriz Gourmet. Aqui sabor é viver. Marmoraria Granel. A número 1 em nacionais e importados. Sacaro Florianópolis. Design Habitat. Arquitetura do sono. Dormir bem, somos especialistas. Kia Power Imports. O poder de surpreender. Hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com o Mário Mota, um dos grandes nomes da comunicação do Brasil, nosso Bom Vivan, que tem oferecimento da Castlem. São duas lojas na Grande Florianópolis, uma em Floripa, na Avenida Beira-Mar Norte, e outra também na Avenida Presidente Kennedy, em São José. Além da Kia Power Imports e também da Unilux. Elas estão lá fora, esperando ser descobertas. Algumas delas são grandes e outras são pequenas. Mas é isso que acontece com as ideias. Elas não vêm apenas até você. Para encontrá-las, você tem que se mover. Kia, movement that inspires. Karsten, o melhor em cama, mesa, banho e decoração. Um lugar perfeito para quem busca novidades e promoções, bem perto de você. Em Florianópolis, na Avenida Beira-Mar, 2518. São José, na Avenida Presidente Kennedy, 333, com amplo estacionamento. Loja Karsten. Renove sua casa com qualidade e inovação. Venha nos fazer uma visita. Todo fim de semana eu falo aqui da Up Ambientes, um lugar muito especial em Jurerê Internacional, onde você encontra o primeiro bar-bistrô da América Latina, que convoca todos os sentidos para você se autoconhecer e, consequentemente, conhecer melhor os produtos e os móveis muito especiais da Up Ambientes. O nosso Bom Vivan também tem o oferecimento da Escritolândia.
Quer mobiliar sua empresa? Somos especialistas em móveis de escritório há mais de 30 anos. Mobiliamos desde grandes empresas até escritórios compactos, auditórios, espaços de descompressão, ambientes de recepção, reunião, diretoria. Só a Escritorlândia tem móveis incríveis, entrega ágil e entende o que você precisa. Vem pra cá. Escritorlândia, universo do seu escritório. Olha, que prazer hoje receber Mário Mota, nosso entrevistado deste final de semana aqui na TV BV. Mário, jogador de futebol dizem que morre 2 vezes. Uma quando morre e outra quando ele decide se aposentar. É uma decisão muito difícil para o esporte. O ano de 2022 vai ficar marcado pela sua decisão de sair do Jornal do Almoço, de sair da telinha, de sair desse compromisso diário e, de certa forma, escolher uma outra atividade ou uma outra perspectiva de vida. Essa decisão teve mais dor? Como é que foi? Melhor dizer, como é que foi essa decisão? Bom, eu tenho a impressão de que se eu tivesse que buscar alguém que testemunhou os últimos momentos de uma fase e os primeiros da outra, eu teria que te buscar. Você sabe disso. Talvez tenha sido o testemunho mais próximo do que eu vivenciei naqueles dias. Nada havia sido planejado. Eu não planejei nada além de 3 meses para cá, digamos assim. Finalzinho de fevereiro, começo de março, a possibilidade de permanecer no Jornal do Almoço e na atividade da comunicação até quase final de março. Por quê? Porque eu havia tomado uma decisão, de consenso com a minha família, com alguns amigos, de me colocar à disposição para concorrer a um cargo eletivo, política partidária. Eu te confesso que não foi fácil tomar essa decisão, mas, ao mesmo tempo, ela foi tomada com muita consciência das probabilidades de prosseguir trabalhando em prol da sociedade, de algum modo, porque eu considero que o que fizemos até então, 35 anos e 11 meses, ancorando o Jornal do Almoço, como o mais longevo apresentador de toda a rede e, consequentemente, de todo o país, digamos assim, no mesmo programa, no mesmo canal, no mesmo horário. De algum modo, isso acabou me levando para o Jornal Nacional no dia 30 de novembro de 2019. Poucos dias antes dessa decisão, eu havia sido chamado pela direção da NSC, e peço desculpas porque eu preciso dizer isso, sabe? Não, Mário, isso é meio interno, você não deveria dizer. Eu preciso dizer isso. A direção me chamou e disse: Mário, se um dia você quiser ir embora da NSC, você peça demissão, porque nós não vamos te mandar embora. Nós nunca vamos... Algo assim, que eu fiquei pasmo. Agradeci, tomei como uma enorme homenagem, um carinho muito grande e um respeito muito grande pelo que eu havia feito até então, que eu não considero nada de excepcional, apenas me dediquei como um profissional. Mas 3 meses depois surgiu essa possibilidade. E aí eu levei até a direção da NSC. Fui atendido de uma maneira muito cordial, muito respeitosa e muito compreensiva, ao ponto de me dizer: olha, se você realmente pretende, que seja agora, né? Afinal, você tem uma história a apresentar. E eu acabei definindo a possibilidade de me pré-candidatar a deputado estadual. Eu havia sido convidado por 2 amigos que eu fiz quando cheguei em Lages, em 74. Um deles eu jogava bola com ele, e ele acabou se transformando em prefeito de Lages por 2 vezes, governador do estado por 2 vezes, senador, deputado, que é o Raimundo Colombo, e o outro, prefeito atual de Lages pela 2ª vez, Antônio Seron, que são meus amigos antes de entrarem na política e que continuam, por suas posturas, sendo referência para mim. Então é como se eu pudesse te dizer: é possível, por mais que a política venha sendo ao longo do tempo demonizada, por mais que nós tenhamos aflorado muito mais os maus exemplos de uma política partidária, de pessoas que se locupletam
E esse seu exemplo cargo. que você está falando agora da leitura da política do brasileiro, você encontrou também dentro de casa quando você... Quando eu coloquei, expressou. quando eu expressei. Minha filha brincava ainda comigo, disse, pai, política... E eu perguntava para ela, por que não, Carol? Não, por causa, mas são os outros. Esse fez, aquele fez. Por que eu preciso fazer? E por que eu não fiz isso nos 36 anos em que eu atuava com um canhão nas mãos, que era uma emissora de televisão? E você sabe muito bem disso, pois tem aqui o Bom Vivan, que se firmou ao longo do tempo, que tem a credibilidade que tem. Por quê? Por causa da sua postura. Com todo o respeito que merece, mas se você fosse um picareta, esse programa tinha saído do ar 20 dias depois, um mês depois, ou um ano depois, mas por esse motivo. Mas a forma de você conduzi-lo, a forma de se atuar em prol da sociedade, porque você também faz um programa em prol da sociedade. Compreende? A comunicação tem esse motivo. Você traz entrevistados espetaculares aqui, que contam as suas histórias de vidas e que servem de inspiração para muita gente. Nessa linha de contar histórias, a gente está praticamente encerrando o nosso programa de hoje e eu gostaria muito de te pedir, não sei se vai ser possível. Você demonstrou na sua despedida da empresa que você trabalhava, você confidenciou, contou um ato seu de ousadia e, ao mesmo tempo, de persistência, de acreditar nos seus sonhos e nos seus valores. A sua ida para o Jornal Nacional ela não aconteceu à toa. Você lutou para que isso acontecesse. E pouquíssimas pessoas sabem dessa sua atitude. E é uma pequena atitude que pode inspirar quem está nos assistindo agora. É possível contar? É possível. Embora eu tenha detalhado isso em 2 capítulos de um livro que está no prelo na Insular do Nelson Rolim. Talvez até agora, nesse mês de junho que está começando, a gente consiga apresentar um livro com algumas histórias dessas que eu vivenciei, com um pouco da história do circo. Enfim, é um livro que eu devo colocar à disposição das pessoas muito breve. Nesse livro, 2 capítulos detalham bem o que aconteceu. Mas você estava lá, você inclusive colocou na sua coluna, mais ou menos resumidamente. Mas acontece o seguinte, quando nós recebemos, em agosto de 2019, um e-mail do William Bonner, como o editor-chefe do Jornal Nacional, dizendo que a Rede Globo havia decidido, de alguma forma, retribuir a todas as suas afiliadas os 50 anos do Jornal Nacional, como o principal telejornal da TV brasileira, goste ou não goste, critique ou não critique, mas o fato é esse, sem dúvida, um jornal que revolucionou em rede a televisão no Brasil e no mundo até. E eles haviam decidido que um representante de cada emissora afiliada participaria da apresentação de uma edição do Jornal Nacional. Só que o William disse que foi tão difícil selecionar porque as emissoras tinham pessoas tão boas e muito parelhas na qualidade, e é por isso que a Rede Globo é o que é, ele enalteceu desta forma, que só sobrou o velho e bom sorteio. Tudo bem. E os sorteados de cada emissora são os seguintes. E veio a relação. Eram 14 mulheres e 13 homens, uma vez que são 27 emissoras da rede. Fazendo as parelhas, homem e mulher, dava 13 duplas. Sobrava uma menina, que é a Lídia Passe, era apresentadora da TV Inter TV, que era a antiga TV Cabogi de Natal, no Rio Grande do Norte. Quando eu vi a relação, Santa Catarina, Fabian Londer, nosso querido Fabian, que apresenta o Jornal da Noite. E eu fiquei muito feliz, primeiro, porque o Fabian é um jovem, ainda está na metade da minha idade quase, e que tinha e tem tudo pela frente, com possibilidade de crescimento, inclusive na própria rede nacional. E que apresenta o jornal em Santa Catarina, que é o parelho do Jornal Nacional. O Jornal do Almoço parece-se mais com o jornal hoje, mais solto, os apresentadores e tal. E fazia muito tempo que não fazia jornal de bancada, como a gente chama, e você conhece bem, né? O governador do estado disse hoje, e não sei o quê, repórter fulano de tal, mais hard, mais durão. Mas nem por isso fiquei triste, fiquei contente, poxa vida, ótimo, sorteio, sortudo, parabéns. Enaltecemos, ficamos muito felizes. Mas eu voltei para casa e comecei a responder nas redes sociais
todo mundo, mas por que não foi você? Por que não foi você? Tanto tempo no Jornal do Almoço, a gente... Eu falei, queridos, por favor, o Fabiano foi sorteado e vai fazer uma bela representação do Estado e tal. Pronto. Cheguei em casa, sentei no escritório, olhei a relação e vi que a última menina estava sozinha. Ninguém vai apresentar o jornal com ela. Começou a correr na rede a possibilidade de que um plantonista faria isso, Bocardi, Tralli, a Globo provavelmente, aquelas especulações, vai colocar alguém para apresentar a última parelha com a Lídia, que seria o jornal de encerramento da celebração dos 50 anos do Jornal Nacional. Eu me penitenciei uns 2, 3 dias, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um e-mail para o William Bonner. Vou sentar aqui, não o conhecia pessoalmente, por mais que dê a impressão, mas há uma certa distância, não é assim, você chegar e... Né? Tá bom, sentei, escrevi modestamente, um belo de um e-mail para o William. Querido William, antes de mais nada, gostaria de parabenizar pela decisão de proceder sorteio. Vocês foram muito justos. Tal. Aqui em Santa Catarina, vibramos muito quando o Fabiano, jovem, assim. Tal. Mas olhando lá no final, eu percebo que falta um para completar. Se porventura vocês imaginarem completar com alguém de afiliada ou da própria emissora, eu gostaria de humildemente me colocar. Estou aqui à disposição. E eu gostaria de justificar. E aí coloquei o fato de ter nascido e contei uma pequena história da minha vida. É interessante, mas é como se eu dissesse do picadeiro do circo ao Jornal Nacional, é um negócio meio estranho. É o título do livro, não? Hã? É o título do livro? Não, talvez seja o subtítulo. Eu tenho um spoiler interessante do livro que você vai gostar. O prefácio me vai ser escrito, aliás, já foi, por Dr. Augusto Cury, rapaz. Olha que legal. Então, mas aí, eu peguei e disse, e agora? O que eu faço com esse coloquei no finalzinho ainda, se você achar que é muita insolência, petulância de um guri de 67, 68 anos, nem considere esse e-mail, por favor, é só uma sugestão, quem sabe, para coroar de alguma forma uma carreira e tal. Eu procurei a Lígia Gastaldi, a Dani estava de férias, que é a nossa coordenadora, eu falei, Lígia, dá uma lida nisso. Ela leu, o que eu faço? Ela olhou e disse, olha, não, você já tem, eu mandaria. Mas fala com o César, que era o diretor de jornalismo. César, dá uma lida nisso. Ele leu. O não você já tem, está bem escrito, está educado, não é agressivo e tal. E cá entre nós, é uma bela de uma sugestão, viu? Eu particularmente gostei. Eu mandaria. Falei, tá bom, então tá, mandei. Mas eu não contei para ninguém, não contei em casa, não contei para ninguém, efetivamente. Guardei aquilo sem qualquer esperança do que viesse. E começaram as apresentações. Toda semana alguém, do Acre com o Rio Grande do Sul, Paraíba com Mato Grosso e tal, e eu vibrando. Fabian Londero foi no dia 12 de outubro, Dia da Criança, um espetáculo, a apresentação dele foi maravilhosa, foi elogiadíssima. Quando faltava 2 dias para começar o processo da última semana, segunda para terça, tinha que estar na quarta-feira no Rio, eles ligaram e disseram, manda o Mário que ele vai fazer o Jornal Nacional do sábado junto com a Lídia Paz. Ninguém entendeu nada na própria emissora, ninguém, porque não havia... Quando você chegou no Rio, o William, ele tocou no assunto do e-mail, não? Tocou no assunto muito rapidamente. Tá, mas aí o detalhe deixamos para o livro. Exatamente, eu deixo no livro. Querido, quero te agradecer demais de coração, de te ter aqui, de ser fã do seu trabalho, de entender que vale muito a pena se dedicar a um propósito de vida, a comunicação, tanto de uma empresa quanto de filosofia. Você que é um grande pai, um grande amigo, um grande comunicador, um grande colega de trabalho, que nós possamos ter mais Mário Mota pela sociedade, porque você é uma pessoa muito querida. E isso, quando eu enterrei o meu pai no ano de 2018 e que as pessoas vinham se despedir dele no dia do sepultamento, eu entendi que realmente é o grande propósito da vida, né? É o grande legado. Não é um carro, não é uma fazenda, e sim a pessoa diz assim, seu pai é um cara bacana, um cara que fez parte da vida das pessoas. E você tem esse dom, e você tem esse legado, e que bom que a gente pode te falar isso, olhando e vibrando contigo. Isso é muito bacana. A vida é muito curta para ser pequena. E teu pai provou isso. Né?
Bom, morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. Você nasce e você morre. Vida é exatamente o que acontece entre esses dois momentos. E vida não tem contrário. Então você tem que fazê-la da melhor forma que você puder fazê-la. Gonzaguinha tem uma música que eu vou deixar no ar aqui, mas é Caminhos do Coração. E tem um trecho da música que ele diz assim: e percebi que se depende sempre de tanta e muita e diferente gente, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Caminhos do Coração. Eu acho que resgata exatamente duas palavras que meus pais me deixaram como herança. Respeito. Respeito, você tem até o direito de não gostar de alguém, mas você não tem o direito de não respeitá-lo. Respeito é fundamental. Eu gostaria que todo mundo gostasse de todo mundo, mas eu sei que nem sempre isso é possível. Agora, respeitar tinha que ser possível e necessário. Talvez não houvesse guerra no mundo se houvesse respeito, mesmo que não se gostasse. E a segunda palavrinha é vínculos. Vínculos é justamente o que as pessoas disseram que o teu pai plantou ao passar por aqui. E que o meu também, minha mãe, todas as pessoas que eu amei e que amo nessa vida, me fizeram estabelecer vínculos, que é mais do que uma simples relação. É algo como se nós amarrássemos um coração ao outro. E independente de um dos dois parar de bater, os dois continuam juntos e batendo. É isso, amigo. Ponto final e mais Muito uma obrigado. edição do nosso Bom Vivan. Agora eu vou te pedir aí, com exclusividade para a TV BV, olhar para aquela câmera e você hoje termina o nosso Bom Vivan. Que prazer ter alguém que terminou o Jornal Nacional, que terminou por tantos anos o Jornal do Almoço, hoje vai terminar o Bom Vivan. O Jornal Nacional disse, vamos fazer uma boa noite, né? Como eu digo em Santa Catarina. Eu poderia dizer, vamos fazer uma boa tarde, se você estiver nos acompanhando, assistindo pelo YouTube ou pelos canais do Léo, a qualquer hora. Poderia dizer, vamos fazer uma boa noite. Mas eu vou pedir licença para falar outra coisa que eu acho fundamental num ano de eleições. Vamos fazer uma boa escolha em 2022, independente de quem seja, por favor. Mas não fique fora desse processo, é só o que eu tenho que pedir. É fundamental que você escolha alguém, tomara que seja alguém que possa representá-lo dignamente. Mas, por favor, vamos fazer uma boa escolha em 2022. É só o que eu posso lhe pedir, de coração. A gente se encontra no próximo fim de semana na TV BV com mais uma edição do Bom Vivan. E se você perdeu a entrevista hoje com o Mário Mota e com todas as nossas entrevistas, são 19 anos na comunicação do nosso estado, assista através das nossas plataformas digitais. Estão aqui os 2 QR Codes para você poder acessar Facebook e YouTube. Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Mário, obrigado de coração. Eu aqui agradeço. Marinho, vamos lá em cima que eu quero te entregar a babá para ela tratar de você. Que ela é boa, hein? Eu não gosto de ver ela não, hein? Para que possamos levar esta maravilha desse cenário para todo o estado de Santa Catarina. Você assistiu Bom Vivan ano 18. Oferecimento Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Escritolândia, o universo do seu escritório. Karsten, cores e molduras, moldurando seus melhores momentos. Casa a Caso, Home Styling. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.